Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana. Eu vim aqui falar sobre triângulos. É uma matéria bem importante no Enem. Cai bastante a questão de visualização e tal. É a principal figura plana, porque qualquer outra pode se transformar em um triângulo. Então é fundamental saber tudo sobre triângulos. Qualquer dúvida, eu deixei aqui meu Instagram, tá? Vocês podem me mandar uma mensagem no privado ou só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? De preferência me marcando pra eu ter mais noção do que tá acontecendo. Mas só se puder, vou tentar verificar todos os comentários. Bom, primeiro eu vou falar aqui bem do basicão, que são os elementos. Então, do que é constituído o nosso triângulo? Tô marcando aqui de azul pra vocês o que a gente chama de lados, né? E agora aqui de preto tô marcando pra vocês aí o que a gente chama de vértices, que é justamente o encontro de dois lados. Então aqui a gente tem um lado, aqui a gente tem outro. O encontro desses dois lados se chama vértice. Agora em amarelo, o que a gente chama de ângulo interno é a medida dessa distância entre dois lados. E agora, traçando aqui, continuando a reta dos lados, se a gente continuar essa reta aqui, como estou indicando aqui, a gente tem o que chamamos de ângulos externos. Como vocês podem perceber, eles formam um ângulo de 180 graus com os ângulos internos. Isso acontece de todos os lados, então aqui a gente continua traçando uma reta a partir dos lados. A gente tem o ângulo externo. E mais uma vez aqui, traçando a reta, o ângulo externo. Então, o ângulo externo, se quiserem, podem tirar um print. Aí, espero que minha cara esteja bonita. E agora a gente parte para a classificação. Primeiro a gente vai falar aqui enquanto ao lado. Então, primeiro aqui a gente vai falar do escaleno, que é aquele triângulo mais perdido de todos, que é quando tem medidas diferentes dos lados. Então, eu vou fazer essas marquinhas aqui para vocês se guiarem. Né? Então, 3 lados diferentes aqui. O isósceles já, por outro lado, ele tem pelo menos 2 lados com a mesma medida. E por que eu falo pelo menos? Porque a gente vai falar em seguida do equilátero. O equilátero tem 3 lados com as medidas iguais. E vocês vão ver que em alguns casos o equilátero, na verdade em todos os casos, né? Ele é considerado um triângulo isósceles. Porque as propriedades dos isósceles também se aplicam no equilátero. E a gente vai ver isso quando a gente estiver trabalhando com as propriedades. Mas é isso. Então, o isósceles com 2 lados iguais e o equilátero com todos os lados iguais. Uma delicinha de trabalhar. Bom, e agora a gente vai falar da classificação enquanto ao ângulo. O acutângulo, todos os ângulos são agudos. Ou seja, eles são menores do que 90 graus. Não tem muito mistério. Eles são diferentes, mas... Bom, possivelmente diferentes, né? Eles podem ser iguais, mas... são sempre menores do que 90 graus. O retângulo, por outro lado, ele tem um ângulo que a gente chama de reto. Tem até essa formazinha diferente de marcar, que é o ângulo de 90 graus. E os demais, consequentemente, acabam sendo agudos também, por causa de uma propriedade que a gente vai falar daqui a pouco, que é a soma tem que ser 180, mas espera um pouquinho que eu vou voltar a isso. E aqui a gente tem o obtusângulo, que é o que tem um ângulo maior do que 90 graus. E por causa dessa coisa que eu estou mencionando previamente, só tem um ângulo que é maior do que 90 graus, e os outros são menores. Eu vou voltar aqui porque eu quero explicar para vocês uma coisa também em relação ao equilátero, uma peculiaridade do equilátero em relação a ângulos, por isso que estou voltando, é que todos os ângulos do equilátero são sempre iguais e eles têm uma medida fixa de 60 graus. Desculpa pela minha letra, mas eu acho que dá para ter uma boa ideia aqui, acho que vale um print. Lembrar sempre dos 60 graus dos equiláteros. Isso pode salvar boas questões. Então ele é um acutângulo, na verdade. Bom, e agora a gente parte com um pouquinho de propriedades. E como eu dei um spoiler ali na frente. A soma dos ângulos internos de um
de um triângulo é sempre 180 graus. E já os ângulos externos, aquele que eu tinha falado para vocês, que a gente traça o segmento, continua a reta que forma os lados, e aí preenche com esse ângulo, com essa distância, né? Esse ângulo externo. Então a soma deles, se a gente traçar em todos os lados aqui, vai ficar torto, mas tudo bem. Se a gente traçar em todos os lados aqui, a gente vai perceber que não importa a direção, tá? Então eu posso fazer para esse lado, posso fazer para o outro, mas não importa. E a soma deles todos vai ser sempre 360. E aí a gente parte para uma outra propriedade que tem um pouco a ver com isso, que é a medida dos ângulos externos é sempre igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a eles. Mariana, você falou grego. Eu sei. Vou explicar para vocês. Não adjacentes, ou seja, os que não estão colados. Então, vou dar um exemplo aqui. O ângulo externo, esse aqui que eu chamei de ângulo EBzinho, ele é adjacente, ou seja, colado no ângulo Bzinho. Então, esses dois ângulos são adjacentes, ou seja, esse ângulo EB aqui, ele tem o mesmo valor do que a soma do A e do C. E isso vale não só para esse lado, mas obviamente também para esse daqui que a gente poderia chamar de EAzinho, por exemplo, que seria a soma do C e do B. E desse daqui que a gente poderia chamar de Szinho, que seria a soma do A e do B. Partindo agora, então, para a condição de existência de triângulos. Então, a gente divide essa classificação em acutângulo, em retângulo e em obtusângulo. Então, como eu botei aqui, sendo A, B e C medidas do ângulo do lado do triângulo. Então, por exemplo, A, B, C, ou então A, B, C, não sei, tá? B, C, A. Considerando A sempre o maior lado, por quê? Porque eu botei na fórmula assim. Então, aqui vai ser, por exemplo, o maior lado. Aqui vai ser o maior lado. E aqui, o maior lado. E como é que eu sei qual é o maior lado? Se não me derem o número. Bom, o maior lado ele é sempre oposto ao maior ângulo. Você pode reparar nisso, porque quando a gente fala, por exemplo, do triângulo retângulo, o que a gente chama normalmente de hipotenusa é o maior lado. E ele é oposto ao ângulo de 90 graus, que nesse caso a gente sabe, por causa daquela propriedade que eu acabei de te falar, que esses dois ângulos eles são menores do que 90 graus, porque juntos, todos eles, têm que somar 180. E, então, a hipotenusa, é sempre maior. E aqui você pode perceber que nesse ângulo aqui, que é maior do que os demais, o maior lado nesse triângulo é o ângulo A, que é oposto a ele. E não é uma coincidência, isso realmente sempre acontece. E aqui, bom, eu acabei colocando um triângulo que é mais ou menos equilátero, então não tem como você perceber isso, e se caso sejam iguais, bom, aí não tem muito jeito, né? Mas são fórmulas chatas de gravar. E eu vou dizer para vocês que a mais importante, com certeza, sem dúvida alguma, é a do triângulo retângulo. Porque é isso que a gente chama de Pitágoras. Mas eu não quero que vocês prestem atenção nisso agora, porque isso vale, o triângulo retângulo, ele vale uma aula só dele. Ele é quem brilha. E se vocês quiserem, fala aí que eu posso gravar aulas de triângulo retângulo para vocês. Então, deixem aí nos comentários. E então eu venho aqui com vocês com a condição de existência geral, né? Caso a gente não saiba se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo, que é essa condição aqui. E é muito chato de gravar, gente, eu sei. É ruim. Mas se for para escolher o que é para gravar, e eu sei que a gente tem que ser seletivo nesse momento de vestibular, tem que ser com certeza a fórmula do triângulo retângulo e essa condição de existência aqui. Eu trouxe uma questãozinha mais tarde que vai mostrar por que a gente precisa tanto saber dessa condição de existência. Bom, vamos agora para os pontos notáveis. É chato. Essa parte é a parte mais decoreba da aula e eu vou ter que avisar isso para vocês. Mas ela também tem sua importância e por isso, vamos lá. Eu vou começar aqui com o baricentro. E o baricentro, ele é o encontro das medianas. Mas o que é a mediana, né? Não vou falar grego aqui com vocês. A mediana é um segmento de reta que parte de um vértice e encontra um ponto médio, ou seja, a metade, do lado oposto. Ou seja,
a gente tem aqui um dos lados, a gente tem aqui o vértice que é oposto a ele, né? Esse vértice aqui. E aí, essa reta vai sair daqui e vai encontrar justamente a metade do lado oposto. Então, como essa linha aqui, como todas essas linhas aqui, dividem na metade. Óbvio, podem ser metades diferentes, né? Só vai acontecer de ser igual se for um triângulo equilátero. Bom, e o que é importante saber sobre esse tal de baricentro, que é esse ponto aqui que eu resolvi chamar de G. Então, o que é importante sobre ele é que ele divide, né? Ele é o ponto que faz com que a divisão das medianas ser 2:1. Ou seja, se eu chamo aqui de x, aqui vai ser 2x. Se eu chamo aqui de y, a partir do ponto G, aqui vai ser 2y. E assim por diante. E, então, como eu escrevi aqui, a distância do vértice até o baricentro é o dobro da distância do baricentro até a base das medianas. Acho que até aí tudo bem, se não, comentários. Bom, e aí a gente parte para o circuncentro. O circuncentro, e eu vou falar que todos os pontos notáveis são um encontro de alguma dessas retas malucas. E não é diferente para o circuncentro. O circuncentro é o encontro das mediatrizes. E eu quero alertar vocês aqui por um pequeno macetinho. Eu mesma pensei que foi mediatriz, mediana, que nem o último. Você vai ver que os dois são justamente, passa pelo ponto médio, que é justamente a metade. Então, médio, mediano, mediatriz. Então, fica aí esse macetinho pra vocês. Então, mas eu não falei o que era mediatriz. Bom, mediatriz, pra vocês não ficarem aí na dúvida, é uma reta perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Há um segmento de reta, ou seja, um lado, né, passando pelo seu ponto médio. Ou seja, quando a gente pega um lado qualquer do triângulo, a gente divide ele em dois lados iguais. E a partir daí, a gente traça uma reta de 90 graus. Ou reta torta. Ou reta torta. Mas tudo bem. Tudo bem. Deu para ter uma ideia. O que é importante sobre o tal do circuncentro? E por que circo-centro? Bom, vocês vão perceber que vai ter mais um que se chama circo, enfim, vai ter esse prefixo aqui. E a gente vai ter um círculo nesse rolê todo. E bom, como vocês podem perceber pela imagem, tem um círculo. Ele está escrito, né? O triângulo está inscrito nessa circunferência. E o que é importante é que, na verdade, justamente o centro desse círculo vai bater com o nosso circuncentro, né? Então, o encontro dessas mediatrizes vai ser um encontro, né, dos raios, ou seja, vai ser justamente o centro da nossa circunferência, que vai estar, ou seja, que vai estar em volta do nosso triângulo, como vocês podem perceber aqui. Como eu botei aqui, centro da circunferência circunscrita, ou seja, aqui está em volta do triângulo, tangenciando os lados, ou seja, parte a vértice, o vértice desse triângulo, os vértices desse triângulo, todos eles vão fazer parte da circunferência. E vai estar em volta. O que mais é importante falar sobre isso é, justamente, ele marca um ponto equidistante dos vértices do triângulo. Ou seja, todos os vértices têm a mesma distância, justamente porque eles são o raio desse círculo, né? Que doideira. Então, o raio vai ser essa distância aqui, como vocês podem perceber. Isso tudo aqui é raio. Então, é isso. A gente parte agora, então, pro triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, eu botei aqui para vocês não se assustarem, porque o circuncentro, ele vai ser justamente num dos lados. E é para vocês não se assustarem, é só para vocês se acostumarem com essa imagem. Ele pode sim não ser dentro do círculo. E por isso mesmo eu botei aqui do obtusângulo, que é mais esquisito ainda, porque ele é do lado de fora. Mas parte do mesmo princípio, divide igual e é um ângulo de 90 graus. E aí, como eu tinha falado para vocês, tem esse incentro, que justamente é esse C aqui, sempre nos remete, né, à circunferência,
que dessa vez está dentro do nosso triângulo. Mas o que é esse incentro, né? Ele é o encontro das bissetrizes. As bissetrizes, elas são semirretas que dividem um ângulo em duas partes congruentes, ou seja, em ângulos iguais. E aí eu tenho mais um macetinho desses bem ruins para vocês. E talvez esse não seja muito claro para todo mundo, mas na minha cabeça, quando você pensa em bissetriz, nesse B, o B ele divide em duas bolinhas aqui, que na minha cabeça maluca parecem, por um acaso, com o ângulo sendo dividido. Como a gente sempre faz aqui, esse negocinho aqui. Não sei, pode funcionar para alguns, para outros não. Mas tá aí um macetinho bem ruim. Talvez vocês lembrem só porque é muito ruim. Mas tudo bem. Por quê? Porque a bissetriz divide justamente em dois ângulos iguais, como o nosso P. Bom, e aí eu vou falar para vocês o que é importante sobre esse tal de incentro. Esse tal de incentro, ele é equidistante aos lados do triângulo. Por quê? Porque existe essa circunferência aqui, como vocês podem perceber. E justamente o incentro, que é esse pontinho aqui no meio, que é o encontro das bissetrizes, né? Essa circunferência, ela tangencia... A circunferência está inscrita, né? Ou seja, ela está dentro desse nosso triângulo. E por ela estar dentro, ela tem os raios dela. E esses raios, justamente, eles encontram os lados. Então, é equidistante nos lados. Uma doideira, eu acho. Então, justamente por isso, ele é equidistante dos lados do triângulo. O ortocentro. E aí eu vou de novo fazer um daqueles meus macetes que não tem nada a ver com nada. É só eu entendo. Mas tudo bem. O ortocentro, ele é o encontro das alturas. Bom, eu vou explicar primeiro o que é a altura antes de falar do meu macete maluco. A altura, na verdade, é o segmento que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto. Ou seja, temos aqui um vértice, o lado oposto, e ele sai formando 90 graus para o lado oposto. Ou o prolongamento do lado oposto, mas guarda isso aí que daqui a pouco eu volto. Vou falar para vocês do meu macete. O ortocentro, ele é um encontro das alturas. E na minha cabeça, eu lembro de ortopedista. O ortopedista. E o nosso ortopedista, ele toma conta da nossa coluna, né? Os nossos, né? E justamente isso que nos faz a nossa altura ser como ela é. Não sei se faz sentido pra alguém, mas pra mim faz sentido a ideia de um ortopedista e da altura, pra mim ter alguma relação. Não sei, a coluna vertebral, não sei, pega aí o que for. Mas fica aí, né? Pra quem entendeu, talvez você só lembre disso de novo, pela maluquice. Bom, eu botei aqui mais uma vez o triângulo retângulo só para não espantar vocês, porque mais uma vez ele é em lugar do inusitado e ele é, na verdade, uma das nossas vértices. Mas por quê? Um dos nossos vértices. Por quê? Porque, se você perceber, esse ângulo aqui, o J, o lado oposto a ele é esse. E como ele forma um ângulo de 90 graus aqui, ele mesmo é a altura. E a mesma coisa pro L. Esse é o lado oposto a ele, né? O JO. Então, formando 90 graus. Como todo bom triângulo retângulo, ele mesmo é a altura. Já a nossa hipotenusa, ela forma justamente uma outra linha que não é um lado, mas facilita o nosso pensamento lembrar que eles formam ângulos de 90 graus, então eles mesmos são as alturas. E aí a gente vai para um triângulo obtuso aqui, porque, para vocês não se espantarem de novo, porque o obtuso ele é chatinho, então ele pode sim ser do lado de fora. Não se espantem, é a mesma ideia. E é importante vocês lembrarem que essa reta aqui, na verdade, esses lados são retas, né? Então eles continuam para sempre. E aí, aqui, o lado oposto é esse, né? Mas nunca vai encontrar em 90 graus aqui. Então, seguindo a mesma vibe aqui desse lado, né? Você, a partir desse ponto, forma um ângulo de 90 graus, mas dessa vez com esse tal de prolongamento do lado oposto. E isso vale para todos os lados, tá? Então, o P aqui é esse daqui, mas, por exemplo, o ponto M, o lado oposto a ele é o P. E aí, a gente vai fazer... O P não, o PN, né? Então,
segue a mesma vibe de prolongamento das retas aqui, tá vendo? Pá, 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 pá. E aí, forma um ângulo de 90 graus. Isso pode ser confuso e tudo bem. Só tenta fazer, chega lá e já faz direto o prolongamento para não ter confusão, entendeu? Bom, e aqui eu botei para vocês um pequeno resuminho do que tudo isso é. Então, a bissetriz, a mediana, a mediatriz, a altura. Só para vocês terem noção do posicionamento deles e como elas são diferentes de fato. Eu sei que parece a mesma coisa. Eu também acho que parece a mesma coisa, mas não é. Então é isso, galera. Essa foi a nossa primeira parte da aula de triângulos. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, me manda um ADM. Pode até me marcar nos comentários se for muito urgente. E é isso. A gente se vê na segunda parte.